em meio a esse monte de coisa que você faz, tem essa parada da Miss, cara. Sim. Como é que surgiu isso? Como que te acharam? Como que você achou? Como é que se deu esse casamento aí com essa carreira de Miss? Fala um pouco disso. É incrível. Porque eu sempre quis ser Miss, né? Respondendo a pergunta de uma participante ali eu sempre sonhei quando criança em ser Miss. Só que eu estava envolvida nos meus estudos de direito e eu optei por estudar em certo momento da minha vida e deixei a carreira de moda um pouco de lado. Então, quando eu me formei, que eu fui olhar, a Miss, ela tinha classificação etária. Só poderia ser Miss mulher que tivesse até 27 anos. E ou muitas outras regras, medidas. Miss não podia ter filho, Miss não poderia ser casada. E ano passado o regulamento do Miss mudou. Então, assim, eu nunca imaginei na minha vida que o regulamento do Miss Universo ia mudar para eu poder participar. E quando o regulamento do Miss mudou, foi a primeira seletiva que eu participei e eu consegui chegar à final. Então, assim, mudou o regulamento, eu fui tentar, eu fui indicada pela agência e fui passando e fiquei quieta, gente, porque quando eu fui fazer a seletiva, eu achei que eu não fosse passar. Eu falei assim, não, eu vou. Aí eu fico, o que eu tô fazendo aqui, né? Acordei 4 horas da manhã. Voltando àquela pergunta de eu sei, eu já tinha. Aí eu não vou nem comentar sobre isso, né? Mas 4 horas da manhã acordei, eu sou sempre a primeira a chegar, né? Aí eu falei, só eu no hotel, e daqui a pouco vai chegando as pessoas, né? Eu chego 2 horas antes. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Aí foi a seletiva, e daqui a pouco, não, Carol, você tá selecionada pra final, foram muitas entrevistas, né? Tudo conta. Nossa, Esse processo durou quanto tempo, desde que você... O processo de entrevista? Acredito que se olha... matricular, se inscrever... É se inscrever, né? Foram seletivas, se inscrever, da inscrições. Até essa grande final aí foi quanto tempo? 1 mês. Só que tudo muito rápido. Sim. Tanto que do Miss estadual para o Miss Brasil, acho que também foi muito rápido, porque a organização do Miss Universe havia mudado há pouco tempo. Então, agora é o Gerson Tonelli, né? E agora eu tô em outra franquia também, muito excelente. E então, precisou que tudo fosse rápido. Mas não deixou de ter a rigidez necessária, né? E até hoje eu me lembro da emoção, né, de estar naquele palco. Isso foi em 2024? Foi ano passado. Ano passado. Exatamente. Foi ano passado. Então foi tudo muito rápido. Eu levei um choque bom, mas um choque, né? Eu falei, meu Deus. E precisei dar conta daquilo ali. Mas foi uma experiência incrível. Eu conheci pessoas incríveis, né? E não me arrependo de nada. Essa identificação com a moda, você falou que sempre quis ser e tal. Isso é desde menina lá? Desde adolescente? Sim. Minha mãe... menina que estudava lá no Colégio Rio Bonito já sonhava com isso? Gente, engraçado, né? Porque eu ganhei 2 concursos na escola, na época de escola. E eu lembro da minha amiga, até a Rafaela Santiago, ela me arrumava, aí ela falava assim, a gente vai ganhar. Eu falei assim, parece que ela pressentia, ela tinha certeza. Eu lembro dessas cenas até hoje. Aí eu ganhei 2 concursos de beleza, na época de adolescente, né? Na faixa mais novinha, acho que eu tinha até uns 12, dos 12 pra cima. E tem um fato sobre mim nessa época que muita gente não sabe. Após ganhar o concurso, eu levei uma queda e eu fraturei a face esquerda toda. Então, as pessoas às vezes iam me visitar, ficou todo mundo muito triste. No dia, acabou a aula na escola e todo mundo chorando. Foi terrível, porque eu caí com o rosto. As pessoas... Foi terrível. As pessoas não sabiam nem se eu tava viva, né? Então, assim, eu tenho ponto aqui. Eu rasguei os olhos, eu rasguei a boca. Eu fiz uma cirurgia e, na época, era recente essa técnica. A minha cicatriz do rosto, ela tá na gengiva. Porque senão eu ficaria com uma cicatriz muito grande no rosto, né? E foi até o Dr. Maurício Bader que arcou com tudo na época, o dono da escola. Eu não tive problemas com isso. E muita gente depois ia me visitar e falava assim, nossa, tadinha, era tão bonitinha, né? Como se nunca mais meu rosto fosse... Que palavra bacana. Que observação sensacional. Façam isso mesmo, cara. Incentivo maravilhoso.
Então, Pai. infelizmente, nem todo. As pessoas ficavam muito curiosas de ver o meu rosto, como que tava, porque eu sempre fui envolvida com moda desde criança. Eu sou profissional de enfermagem antes de ser jornalista, né? Ele adorou o comentário. Cara, não, isso é maravilhoso. E às vezes a gente tava lá no hospital com um paciente lá que tinha tido um problema, né, e tal. Chegava um visitante e falava assim: rapaz, cara, você não sabe, meu cunhado teve esse mesmo problema que o seu, morreu em 2 dias. E falava pro cara que tava com o mesmo problema. Exatamente. Você não. Meu cunhado ficou bom, pô, melhorou, hoje tá bem, tá na atividade. Não, morreu em 2 dias. Eu falava assim, cara, fica quieto com isso. Lembrei disso agora. Quantas vezes eu escutei isso, gente? Meus 15 anos de profissional de enfermagem, essas palavras de incentivo pro cara ir pro buraco, né? Porque isso é incentivo pro cara ir pro buraco. E como é que foi reagir a esse momento, né? Você tão menina, né? E passar por esse trauma, né? Eu acho que talvez... É físico e até emocional. Como é que foi administrar isso, Carol? Olha, eu acho que talvez Foi energia onde, né? por eu ser mais menina, eu levei aquilo tão levemente. Talvez se isso acontece com um adulto, eu acho que ele fica mais assustado, sabia? Eu acho que por eu ser mais menina, eu levei aquilo, só Deus sabe como. E fiquei 2 meses estudando em casa, ainda consegui ter a maior média da turma na época, ganhei bolsa na escola em seguida. Então, assim, não tenho o que reclamar com Deus, porque... Já viram que a moça é cabeçuda, né, cara? Inclusive, quando eu era nova, né? Alex, era meu apelido na escola. Não é só bonita, não, Alex. É cabeçuda também, né? Passou sem ir para a escola, passou na UAB lá ainda antes de terminar a graduação. Olha só, hein? Bem que a Elaine disse ali que ela é muito inteligente. Ai, minha irmã. E aí, Carol, como que foi durou quanto tempo esse período de recuperação? Você falou 2 meses sem estudar, mas deve ter levado mais 2 tempo. meses sem ir à escola, né? Sem ir à escola. Depois, assim, o rosto ficou um pouquinho... Aí Tiveram mais... 2 fases. Meu rosto tá normal, foi esse jeito aqui, foi esse lado aqui. Mas aí teve mais cirurgias, teve mais procedimentos? Como é que foi? Não. Foi o único... O rosto voltou normal. É mesmo. Voltou normal. Em todas as minhas fotos, você vai reparar que tem uma marquinha aqui de ponto que eu faço questão de deixar. Você acredita? Em quanto tempo voltou tudo ao normal? Eu acredito... Até você olhar e sim falar, poxa, tá bacana. Eu acredito que depois da cirurgia, de 6 meses a 1 ano, 6 meses, E você continuou ouvindo essas palavras de incentivo, de que tadinha, era tão bonita e agora... Muita gente ia me visitar pra ver, né? E falar, caramba. Eu sempre... E eu havia acabado de ganhar um concurso, depois eu ganhei o outro depois disso, né? Depois disso... Foi depois. Você voltou e tornou a ganhar mais um concurso. E hoje me tornei uma Miss, né? Então, assim, pra mim, não falo isso como presunção, mas como uma experiência com Deus muito grande na minha vida. E... até mesmo pro ateu que não crê em Deus, isso é uma experiência de resiliência. Eu acho que as pessoas nunca devem se dar por derrotadas, né? Tudo sempre é possível. Deixa eu fazer uma pergunta interessante para você. Os adolescentes hoje sofrem por qualquer coisa, né? A gente Exato. Tem uma geração assim meio que deprimida, né? Não sei o que acontece com essa moçada, que às vezes tem tudo e eles parecem que não tem nada, né? Uhum. Você passa por um trauma desse porte aí e foi lá, superou, conseguiu vencer mais um concurso depois, né? O que você fala aí para a galera, para os adolescentes que estão insatisfeitos porque queriam comprar um tênis verde e só tem o azul, né? Então, gente, eu acho que a gente tem que olhar sempre para as coisas boas da nossa vida. E até nas ruins, há um propósito naquilo, né? O ruim é relativo. A gente tem que valorizar o que a gente tem de bom. E eu acredito que isso esteja ocorrendo muito por causa do mundo. Ele está muito globalizado, há muita informação. A gente fica se comparando com vidas perfeitas na rede social que não existem. Eu acho que a doença do século é a ansiedade, é a depressão. Muito devido também às redes sociais, que eu não estou criticando. Elas são uma bênção, só que como tudo, a gente tem que ter psicológico pra gente usar. Então, assim, hoje eu tenho que ter psicológico pra eu estar no concurso de Miss. Eu tenho que ter psicológico pra eu estar no concurso de Miss. Então, o nosso emocional, a nossa cabeça é tudo. Então, o conselho que eu dou pros adolescentes é
Amem mais, sejam, né? O ser é mais importante que o ter. O ter é consequência. Vão viver suas amizades, os seus sonhos. Eu acredito que eu sempre fui muito do ser. E até na minha época de estágio, né? Os meus colegas falavam assim, meu Deus, eu nunca vi uma pessoa tão desapegada de coisa material, mas nunca me faltou nada, graças a Deus, né? A gente pode possuir tudo, as coisas que não podem possuir o nosso coração. Eu acredito que o mal do mundo hoje em dia é a falta de amor, né? O materialismo, a insatisfação. Então, seja do ser. Eu acredito muito nisso, que você não vai ser insatisfeito com nada, porque, além de tudo, cada pessoa é um ser muito especial. E eu agradeço muito ao Miss, ao Mundo Miss, que me ensinou isso. Porque muitas vezes uma Miss ganha e as pessoas ficam assim, mas ela é feia, não é a mais bonita. Então, aquilo ali vai muito além da aparência, né? E tem gente, às vezes, que tá tão linda e não tá reluzindo. A beleza vem de dentro. Então, acredito muito que quem vai ganhar é aquela pessoa, ela tá bem, ela tá no dia dela, sabe? É uma coisa que vem de dentro. É o conjunto. Então, é isso. Eu falo para os adolescentes mais, se preocupem com o seu ser. E tirem um pouco do peso das cobranças, comparações. Esse seria meu conselho.